Olá, eu sou Evelyn Gimenez Sanches, consultora esotérica, e hoje, domingo, o primeiro dia da semana, dia 30 de março de 2025, vamos ver, através do tarô, o aconselhamento para todos os signos do zodíaco e logo após daremos a mensagem para os aniversariantes da semana através das runas e responderemos uma pergunta mental. Vocês mentalizem aí uma questão, uma dúvida que vocês têm, uma pendência que vocês vão resolver essa semana e o baralho cigano vai trazer a orientação e a resposta e encerraremos com uma mensagem com o Oga. Então, nós vamos aqui começando primeiro com a mensagem dos signos. Vamos pedindo o ancoramento da linha dos anjos, as 9 categorias angelicais para envolver este tarô. Vamos formando aqui neste momento a grande cruz dos arcanjos. Na frente, Rafael. Atrás, Gabriel. À direita, Miguel. E à esquerda, Uriel. Então, envolvendo aqui com as 9 categorias angelicais este tarô. Vamos ver aí o que os anjos trazem essa semana aí pra gente, né? Abrindo a mandala astrológica com o tarô. Vamos aí posicionando as cartas, né? Em cada casa terrestre aí da astrologia, para ver o que eles trazem aí pra gente como mensagem da semana. Vamos começando por Áries, os arianos, traz a mensagem da carta 3 do tarô da Imperatriz, né? Então, a Imperatriz, arianos, no ciclo evolutivo do tarô, ela representa o trabalho do tarô. Então, uma semana de trabalhar em cima dos seus projetos, e a Imperatriz não é trabalhar de qualquer jeito, né? É trabalhar com praticidade. Então, ter praticidade nas ações. Ela é o número 3, então traz uma semana que tem tudo aí para vocês terem um crescimento, uma expansão, terem ideias criativas, se sociabilizar, né? E a Imperatriz, ela é a grande mãe do tarô, então ela traz realmente uma fertilidade nos projetos, ela oficializa relacionamentos, então ela traz um momento de moral e ética, ela é uma das 4 cartas da moral e ética, e a dica para vocês é se colocarem de uma forma inteligente, estratégica. A Imperatriz, ela não é uma autoridade, ela não é uma líder, então ela se coloca. Então qual é a dica para os arianos? Se coloque, mostre para o que veio, de uma forma inteligente, de uma forma estratégica, né? E essa carta, ela é a carta dos bons contatos. Então essa semana, traga para perto de você pessoas que valem a pena, pessoas que acrescentem, pessoas que apoiem. Então fique de olho aí que podem realmente aparecer os bons contatos para vocês. E vamos lá para o pessoal de touro, tá? Os taurinos, sai a carta da estrela, um dos luminários do tarô. A estrela guia, né? Direção essa semana para os taurinos. O que é a estrela? A estrela é um pontinho de luz naquele céu escuro. Então a estrela ilumina o céu, traz direção, traz luz. É uma carta mediúnica, taurinos. Então vocês vão ter inspiração. A inspiração, tipo de mediunidade que vem de fora para dentro. Então os espíritos de luz meio que te guiam, pra você estar na hora certa, falando a coisa certa com a pessoa certa. Vocês vão estar inspirados para direcionar as coisas, tá? Ela é uma carta excelente, que é a carta das almas de afinidade. Então vocês vão enxergar aí essa semana as pessoas que têm a mesma meta e objetivo que vocês, que têm o mesmo projeto de vida que vocês, que estão voando na mesma direção, que estão na mesma vibe, né? Que vocês. Então as almas de afinidade aí aparecendo para vocês, vocês enxergando com clareza. Mas essa carta, ela é cansada, taurinos. Então se vocês estiverem cansados de alguma situação, exponha as emoções. Qual é a dica? Humildemente, sem brigar, sem discutir, sem ser arrogante, expõe as emoções, porque faz acordos.
Acordos em que setor da vida? Acordos emocionais. Então, se tiver cansado, expõe as emoções porque faz acordo. É uma carta de esperança, de brilho, de fé, de muita proteção espiritual. Uma carta extremamente positiva, a estrela aí para vocês, taurinos, brilhem. E o pessoal de Gêmeos, os geminianos, sai a carta número 1, a carta do mago. Interessante, porque Gêmeos é regido por Mercúrio e essa carta também tem uma regência mercuriana. Então ela sai domiciliada, né? Então é uma carta que fala de uma semana de diálogo, de conversa, de comunicação. Essa é uma das cartas do tarô que falam de comunicação, né? O mago, ele é o comunicador do baralho e é uma comunicação que traz o convencimento. Então, através do diálogo, da conversa, vocês conseguem convencer as pessoas das suas ideias. É uma carta que realmente ela é o vendedor do baralho. Então, é uma carta, uma semana que pede para os geminianos fazer seu marketing pessoal, através do diálogo, da conversa, convencer as pessoas, né? Faça a sua divulgação, venda, né, os seus talentos. A palavra-chave do mago são talentos. Mostre as suas habilidades, mostre os seus talentos. Essa carta ela contém os 4 elementos naturais: fogo, terra, ar e água. Então vai trazer aí um equilíbrio para vocês, né? E olha o nome da carta: o mago. Então não precisa nem falar espiritualmente, né? Os Merlins de luz, os magos de luz, ajudando vocês aí, né? A resolverem questões, iniciando projetos. Ela é o número 1 é o início de toda a parte numerológica pitagórica, né? Então, iniciando projetos com muita habilidade, com muita comunicação. É uma carta de ação, de modernidade, de atualização. Então, o mago abençoando aí os geminianos essa semana. E vamos para o pessoal de Câncer. Vamos para os cancerianos. Sai a carta da Torre. Cancerianos, a Torre é uma das 3 cartas do tarô, dos arcanos maiores, de corte. Então, essa semana, cancerianos, podem acontecer imprevistos. A Torre é a carta do caso fortuito, da força maior, do imprevisto. Então, qual é a dica principal para os cancerianos para essa semana? Tem o plano A e tem o plano B. Não deu certo o plano A? Opa, eu tenho uma cartinha na manga, eu tenho o plano B. Então, uma semana de ter a cartinha na manga, certo? Ela é uma carta de desconstrução. Então, tem alguma coisa aí que vai cair, a carta da demolição, a casa caiu, né? Então, deixa embora o que não tá bom. O destino leva algumas coisas essa semana para colocar outras no lugar. Então, uma semana que os cancerianos vão ter uma semana de transição. Ela é uma carta de transição. Mas, cancerianos, vocês vão ter o clique, vocês vão ter o insight, vocês vão ter a eureka para perceber que o destino está levando aquele negócio lá. Aquilo ali está indo embora, tá certo? A desconstrução de algumas coisas às vezes é necessária. Então, é uma semana de trabalhar com a aceitação, né? Então, aceitar que aquilo ali não faz mais parte da sua vida, né? Porque o destino levou, e trazer esse momento de deixar ir, né? Que às vezes a gente fica apegado a algumas coisas e que não servem mais pra gente, tá certo? E vamos agora pro pessoal de Leão, os leoninos. Sai a carta da força, né? Que inclusive tem o desenho de um leão. A carta clássica da força é uma mulher que ela abre a boca de um leão. O que representa esse leão no tarô? Esse leão no tarô representa os nossos instintos, o nosso lado animal, né? E a mulher, ela controla isso. É uma carta de controle, né? Então, qual é a dica para os leoninos? Controlar o lado sombra, controlar o lado animal, o lado instintivo. Então, às vezes, vocês podem passar essa semana, leoninos, por situações tensas, situações de nervosismo, né? Então, qual é a dica? Se você vê lá que a pessoa tá nervosa, tá atiçada, você vê que aquela situação tá quente, aquilo ali tá fervendo, né? Tá para explodir, tá que nem um vulcão ali em erupção. Qual é a dica? Não bata de frente, seduza.
É a carta da sedução, da inteligência, da estratégia, da fala mansa, né? A palavra-chave da força é isso: inteligência, estratégia, sedução, tá? Então é aquele negócio, engole o palavrão, aquela vontade de xingar, de brigar, e vocês vão usar essa semana o dicionário de Inha. Lindinha, queridinha, florzinha, é a fala mansa, tá? A vontade de mandar para aquele lugar. Não, seduza, porque as pessoas podem estar tensas, as situações podem estar tensas, então tenha jogo de cintura. A palavra-chave da força é controle e retenção, tá certo? Então controla o lado instintivo, se vocês tiverem o controle e retenção, vocês conseguem controlar o controlador e ainda usar para o que vocês querem. Então é ter, né, como diz o pessoal, a malemolência, ter o jogo de cintura para situações que estão tensas aí, controlar o lado animal. E vamos para o pessoal de Virgem, os virginianos. Sai um luminário também do tarô, sai a carta do Sol, né? E quem tiraram os luminários aí? Os taurinos, né? Os taurinos tiraram a estrela e os virginianos tiraram o Sol. Essa é uma das melhores cartas do tarô. Então, virginiano, as coisas, verdades sendo reveladas. Então, a palavra-chave do Sol é a revelação da verdade, né? As coisas que a gente fala que estão escuras, que estão escondidas, que estão ocultas, aparecem. O Sol é a carta que fala da amizade no tarô. Então, é vocês enxergando com muita clareza quem são os amigos de verdade. Qual é a palavra-chave do Sol? Cumplicidade, amizade, né? É uma carta que fala de união. E é uma carta que vocês vão estar com energia, né? Vocês vão estar assim com bastante energia, pique, olhando as coisas com muita luz, com muita claridade mesmo, né? Até quando eu faço a limpeza espiritual, que eu tenho uma parte que eu faço a limpeza espiritual, eu faço a invocação do Sol, porque o Sol queima os miasmas, traz a força vital, a força magnética, o entusiasmo, a alegria. Então o Sol é uma carta extremamente positiva aí, e não é uma semana para vocês serem egoístas, mas é para pensar mais em vocês, tá? Então uma semana de centrar, até para conseguir fazer as parcerias, as amizades verdadeiras. E quem traz a proteção aí para vocês, né, o Sol, é o sagrado masculino. Então o Sol tem o sincretismo com Jesus Cristo, com Oxalá, com o avô Sol no xamanismo. Então o sagrado masculino abençoando os virginianos e vocês com pique, com energia aí, né? E vamos agora para o pessoal de Libra. Os librianos, sai a carta da justiça. Interessante, porque o símbolo da carta da justiça é uma balança, né? E o símbolo, né, popular de Libra é também uma balança, né? A carta também sai domiciliada. Então, essa é uma das cartas de corte do tarô. Então, quem tiram cartas de corte essa semana? Os cancerianos, né, que tiraram a carta da torre, e os librianos, que tiraram a carta da justiça. Librianos, é um período de pesar, é usar essa balança, tá? Olha, essa pessoa, esta situação, vale a pena? Se não vale, espada, corta. É um período de cortar. A justiça, né? Ó, essa aqui é a dama da justiça, ó, gente. Não sei se dá pra ver aí, ó. A dama da justiça, tá vendo? Ó, ela tem numa mão, ela tem uma balança e na outra a espada. Então, o que os librianos têm para fazer essa semana? Usar aqui o símbolo da dama da justiça, né? Com uma mão pesa e com a outra, se tiver, corta. A palavra-chave é separação, separar o que está bagunçando. A justiça é a carta mais quadrada do tarô. É a carta de colocar, uma semana de colocar ordem, regra, disciplina, né? A justiça é colocar ordem no galinheiro, mas às vezes para a gente colocar ordem no galinheiro tem que meter a espada. Então, a dica para vocês, librianos, é ser frio. A justiça, a gente fala brincando entre a gente esotérica, é o gelinho do baralho. Ela é zero de coração, ela é gelinho, mas ela é toda mental, estratégica, lógica. Então, pôr uma pedra de gelo aqui, ser racional. Ela é uma carta de ver as coisas com realidade, muito pé no chão,
oficializa relações, assim como a Imperatriz que os arianos tiram. Essa é uma carta da moral e ética, de oficialização de relações também, tá? E a Justiça é a carta da burocracia. Então essa semana, tudo por escrito, tudo que for importante, tudo por escrito, nada verbal, tá? Oficializa. Boa semana para mexer com papéis, né? Uma boa semana para isso, certo? Então, pé no chão. É um número 8 que traz poder para vocês organizarem as coisas e cortarem, separar o que não tá bom, o que tá bagunçado. E vamos lá para o pessoal de Escorpião. Os escorpianos sai a lua. Escorpianos, é uma semana de usar magia. Magia do quê? A lua é uma carta de magia, né, gente? Magia da sensibilidade, da emotividade. Para quê? Né, para enxergar além do que estão te mostrando, porque às vezes o que estão te mostrando pode estar embaçado. Então a lua é uma carta que fala de escuridão. Então é uma semana aí, escorpianos, que podem ter instabilidades. A lua não muda 4 vezes ao mês, nova, cheia, crescente, minguante. Então a lua é uma semana que traz instabilidades. Então é um período de vocês enxergarem além do que estão te mostrando, ter essa sensibilidade. Se a coisa estiver instável, não haja. A lua é uma carta mais de receptividade, é mais de observação. E a lua fala de assuntos de família que vem à tona, né? A lua é a carta da família. E a lua é cuidar essa semana, escorpianos, do psicológico. A lua é a carta do psique, cuidar da parte emocional, psicológica. E a lua, ela é a carta do perdão. Perdoar as pessoas que te magoaram e se perdoar. A lua é a carta do auto-perdão. A lua é uma carta que fala de limpar dores, traumas do passado, né? Então a lua fala disso. Limpar dores, limpar traumas do passado, fazer uma reflexão emocional do passado e tirando as dores, certo? E usar essa... Porque qual é a palavra-chave dessa carta da lua? Segredos, mistérios, oculto. Então é uma semana de vocês descobrirem a essência das coisas, o que realmente é importante, o que está por trás daquela situação. E se tiver instável, embaçado, não tiver claro, não haja, né? E vamos agora para o pessoal de Sagitário. Os sagitarianos, sai a carta número 12 do tarô, a carta do enforcado. Sair de cena. O enforcado, sagitarianos, é o stop do baralho, é o dar um tempo, tá? Então é um período de vocês saírem de cena de algumas situações aí e refletirem o que vocês estão fazendo que não estão tendo retorno, né? Então, enforcado fala, olha, as respostas estão dentro de você, é uma carta extremamente intuitiva, as respostas não estão fora, sai de cena e veja, a vida é troca, né? Você gosta de uma pessoa, a pessoa tem que gostar de você também, né? Você trabalha, você tem que ganhar dinheiro. Então, o que não tem troca, vira o quê? O enforcado, que é prova e expiação. Então, sagitarianos, já bateu 80 vezes na mesma porta, a porta não abriu, não é a porta que vocês têm que entrar, tá? Então, é uma semana de reflexão dessas coisas que estão prendendo, né? Olhar a situação que não tá boa de uma outra visão. Olhar, a situação ruim vai mudar? Não. Então, olhe de uma outra visão. E agora, nós vamos para o pessoal de Capricórnio. Os capricornianos, sai a carta do diabo. Essa semana, capricornianos, cuidado com excesso, cuidado com vícios, né? O diabo é uma carta yang demais, ativo demais, né? Então, cuidado com os excessos. É uma semana que eu aconselho fazer a mentalização de Arcanjo Miguel com a espada, cortando os inimigos visíveis e invisíveis, com o escudo trazendo, né, a proteção, né? O Arcanjo Miguel, ele corta as injustiças, corta os inimigos visíveis e invisíveis, tomar banhos de ervas e cuidado com ilusões. O diabo é a ilusão, o diabo é a fantasia, né? É aquela coisa que você fica presa, amarrado e aquilo não serve. Então, como é uma carta yang demais acelerada, a carta dos infernos, uma carta de agitação, tomar cuidado. Então, é um alerta aí para os capricornianos, né? Cuidado com aquela coisa que parece ser Master Super Blaster, você vai lá, põe o dedo, é podre dentro.
e fazer sua conexão com a parte espiritual, fazer sua proteção com a parte espiritual. Se a coisa for muito mega e não tiver fundamento, não tiver um projeto, é o diabo. O diabo é a corrupção, a ilicitude, a imoralidade, a traição. Então é uma armadilha, o diabo é a cilada. Então, nas situações dessa semana, tem que tomar cautela e pedir ajuda para o plano espiritual de luz. E vamos agora para o pessoal de Aquário, os aquarianos. Os aquarianos, sai a carta dos enamorados. É uma semana aí que vocês vão ter dúvida, vou para lá ou vou para cá? Né? A carta do grande ponto de interrogação do tarô. Vou para a direita ou vou para a esquerda? O que eu faço agora? Nesse momento de dúvidas, aquarianos, não escute muito o que as pessoas têm para falar. Escute a voz do seu coração. Os enamorados. Uma carta de carga emocional. Ela é mediúnica, é a intuição, Deus interior falando com vocês. Tá? Então a resposta vai estar dentro de vocês. É uma semana para diversificar, não é para focar em um setor só da vida, em um projeto só. Então, cuide de todos os setores, faça vários projetos. Uma carta de Vênus, então faça as coisas com amor, com carinho para deixar bonito e traga os prazeres para sua vida. Né? Essa é uma das cartas dos arcanos maiores dos prazeres. Então, a dica principal tá com dúvida? Intui que você vai ter. Ela é a carta do ponto de interrogação do tarô? Mas ela é a carta mais forte do livre-arbítrio, tá? Então vai ter que escolher aí e o coração de vocês, o Deus interior vai falar, certo? Prazeres e fazer várias coisas ao mesmo tempo aí, né? Uma semana de diversificar. E vamos para o último signo da roda zodiacal, Peixes. Os piscianos, sai a carta 4 do imperador. O imperador, né, no tarô, ele representa o dinheiro do baralho. É uma carta de prosperidade. Qual é a dica para vocês, piscianos? Foquem em coisas que tragam prosperidade, né? É o dinheiro. E o imperador, ele é o protetor material do baralho. Então ele consegue solidificar as coisas. Ele consegue trazer a estrutura de equilíbrio. É o número 4. Né? Uma organização, é uma carta de proteção, de materialidade. O imperador, ele oficializa relações, né? Ele traz a oficialização de relações. E o imperador também, uma semana dos piscianos mostrarem para o que veio, né, de uma forma inteligente e estratégica. O imperador fala de inteligência estratégica. Muito interessante porque a mandala astrológica começa com Áries e começa com a imperatriz e termina com os piscianos, que é o imperador, né? Interessante. Abre com a imperatriz e termina com o imperador, que é o casalzinho oficial. Então ela oficializa relações, é uma carta do dinheiro, da concretização, da proteção material e dos bons contatos. Se aproximem de quem acrescentem, se aproxime de quem agregue, certo? E se coloque de uma forma inteligente, se mostre para o que veio. E vamos agora para os aniversariantes da semana com as runas de Odin. Vamos ver aí quem está fazendo o seu ano novo pessoal. O que Odin, o deus das runas, falam para vocês aí? Vamos lá, vamos ver a mensagem de Odin. Sai a runa do granizo. Então, é o seguinte, podem ter imprevistos. Então, é um período que vocês vão ter que jogo de cintura, né? Uma chuva de granizo, né? Às vezes não amassa um pouco a lataria, a plantinha lá não fica machucadinha. Então é imprevisto. Então tem que ter, é um ano que vai ter jogo de cintura. E faça de manhã, a hora que vocês acordem, a mentalização do sol. Deita de barriga para cima, 5 minutinhos mentalizando o sol energizando vocês, as células todas douradas, e mentalize uma situação que está parada já em andamento. Né? Nunca mentaliza do jeito que tá, mentaliza já acontecendo e no final dos 5 minutos agradece como a coisa já tivesse acontecido. Agradeço ao plano espiritual de luz por ter resolvido essa questão. E o verbo, põe o verbo que você quiser, resolvido, acelerado, clareado. Essa mentalização de 5 minutos de manhã, ela tem 2 finalidades: energizar vocês, né, as células douradas, trazer pique para começar. E quando vocês mentalizam uma situação já determinando, né, já do jeito
jeito que vocês querem, vocês criam uma forma no astral, tá bom? Então essa forma, ela é determinante. Mentaliza uma questão por manhã. Essa mentalização do sol de manhã, vocês podem fazer com saúde, com trabalho, com afetivo, qualquer coisa. Mas a dica é, esses 5 minutos mentaliza a coisa acontecendo só uma coisa só. Na outra manhã, outra. E aí no final agradece como a coisa tivesse acontecido. Agradeço ao plano espiritual de luz, é um sol, por ter resolvido essa questão. E vamos para a pergunta mental. Mentaliza aí uma questão que vocês vão resolver essa semana, uma dúvida, uma pendência. Mentaliza uma coisa objetiva, tá? E eu tô embaralhando aqui o baralho cigano, pedindo o ancoramento de Santa Sara Kali. Vai pensando aí, pensa firme, uma coisa direcionada. E o baralho cigano, através de Santa Sara, vai trazer a ajuda para vocês. Vamos lá. Olha, sai a carta do caixão. O caixão é uma carta de imprevistos, tá? Então podem algumas coisas aí serem cortadas, né? O caixão é a carta do caso fortuito, da força maior, do imprevisto. Tem que agir com frieza. Vocês têm o poder de resolver isso, mas às vezes a coisa não vai ser como vocês estão planejando, porque o caixão é a carta que o destino traz situações de imprevistos, traz fatos inesperados. Então, para resolver isso, vocês têm que ter jogo de cintura. O caixão é uma das cartas de corte do baralho cigano, né? Então, às vezes, alguma coisa que você está achando que está indo redondo pode ser cortado. Então, vai ter que ter um poder maior, vai ter que ter uma frieza e saber trabalhar com o imprevisto. E tudo que a gente abre tem que fechar, né, gente? Então, o tarô na mandala astrológica, ele abre muita energia. Vamos fechar essa energia? Vamos fechar com o Ogam. Vamos ver que árvore que sai. Opa, sai a árvore do Tojo. O Tojo é a árvore da vitória incondicional. O Tojo dá um 17, que é um 8, tem o poder. E a dica para vocês essa semana, se vocês já chegaram num momento satisfatório da sua vida, num momento que vocês estão realizados, ensine as pessoas a chegarem lá, né? O Tojo fala disso. O Tojo fala de batalha vencida. Então venceu a batalha. Vocês chegaram no topo. Aquelas pessoas que ainda não chegaram como você, elas merecem que vocês ensinem essas pessoas. Então ensine o que você sabe fazer de melhor, passa o seu conhecimento. Então o Tojo é uma árvore extremamente de prosperidade e de vitória incondicional. E para uma consulta mais completa, na consulta eu uso tarô, baralho cigano, runas e yoga. Eu posso ajudar você na consulta oracular em todos os setores, tá? E também eu tenho o trabalho da limpeza espiritual, que é complementar. Eu entro dentro do campo áurico, alinho todos os centros de força, os corpos, e vou potencializar seus projetos, seus pedidos, tá? Então tem o trabalho oracular, a limpeza espiritual. Tem também para você aí que está fazendo aniversário essa semana um trabalho especial, é a numerologia, tá? Você pode encomendar para a gente descobrir o teu número, né? A gente vive um ciclo de 1 a 9, a gente vai ver qual número você está vivendo para descobrir o tom principal, a tônica principal, tá? E é legal porque vai do aniversário de um ano até o aniversário do outro ano. Você vai ter um trabalho por escrito durante um ano para saber o teu padrão de comportamento principal, o teu número. E você aí que gosta de oráculo e quer aprender, eu dou curso profissionalizante. Curso de tarô, baralho cigano, runas e yoga, tá? Então, cursos oraculares, consulta oracular, limpeza espiritual profunda e ano pessoal através da numerologia pitagórica, para marcar é no 11 9 87 88 6000. Vou repetir, hein? 11 9 87 88 6000. E nós temos as redes sociais, canal no YouTube, Facebook e Instagram, com o objetivo de postar logo cedo o calendário espiritual. O que é o calendário espiritual? É a energia espiritual daquele dia. Então a gente trabalha com calendário pagão, cristão, mestres da fraternidade branca, né? Orixás, deuses, santos. Nós somos bem ecléticos. Então é importante você saber a energia, a egrégora daquele dia para se conectar. Então, canal no YouTube, Facebook e Instagram, Evelyn Jimenez Sanches. Vou repetir, entra lá que vale a pena. Evelyn Jimenez Sanches. E tenha uma excelente semana.